Bem, boa tarde a todos e todas. É um prazer estarmos aqui e recebemos a professora Maria José Brits para mais um seminário de formação em literacia midiática. Esses seminários têm sido muito importantes para nós, enquanto um espaço de debate, um espaço de troca de ideias, e eu tenho que agradecer muito a professora Maria José, que é super ocupada, está no final do ano, cheia de trabalho, e, e muito gentilmente vai aqui hoje apresentar um trabalho muito importante que eles vêm desenvolvendo na Universidade Lusófona. Então, só para apresentar, a professora Maria José Brits é professora associada com agregação na Universidade Lusófona e membro da direção do Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias, o CICANT. Ela tem dirigido projetos nacionais e europeus na área das literacias críticas, incluindo esse projeto que ela vai nos apresentar hoje, Jovens, Notícias e Cidadania Digital, UN Digital. E coordena também o mestrado em Literacia dos Média e da Informação e Cidadania Digital. E também o MELCILAB, que é o Media Literacy and Civic Cultures Lab, que é o laboratório, né, do CICANT. Então, Maria José, quero agradecer muito a sua presença e assim começamos então essa apresentação. Quando você estiver pronta. Ora, boa tarde. Penso que é boa tarde aqui para todas as pessoas, não é? Para mim que estou já a meio da tarde e vocês, penso eu que ainda um início muito incipiente da tarde. E eu começo também por agradecer muito este convite. É sempre com imenso prazer que eu aceito os convites da professora Gabriela Borges, e é com muito prazer que eu me junto a vocês aqui nesta atividade do Observatório. E pronto, irei então agora dar início à minha apresentação. Se também tiverem assim uma pergunta muito necessária, urgente durante a apresentação, sintam-se também à vontade para me interromperem, está bem? Como a professora Gabriela Borges aqui também já disse, esta minha apresentação, ela tem aqui, ela vai ter um foco muito específico, como vocês irão ver, mas ela decorre aqui deste projeto, que é um projeto que está a decorrer na Universidade Lusófona, o UN Digital, Jovens, Notícias e Cidadania Digital. É um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é no fundo a CAPES portuguesa, para terem uma ideia um pouco mais exata, e portanto ele, na realidade, aquilo que eu irei apresentar decorre de um trabalho que eu tenho coordenado enquanto investigadora responsável do projeto, mas de alguma forma ele tem aqui a presença também de todas as outras pessoas que têm contribuído para o desenvolvimento deste projeto. Eu estou aqui a ter dificuldades na passagem do slide, mas deixem-me ver que eu acho que já vou conseguir resolver isso. Vou fazer aqui uma manha. E só assim ainda para iniciar. Este projeto, ele na realidade começou há 3 anos, termina em junho de 2025, e ele teve já um conjunto de tarefas. Nós praticamente, a realidade é que já concluímos basicamente todas as tarefas, quase todas as tarefas ligadas ao projeto, e ele começou com uma atividade que não está aqui, mas que eu vou referir, que foi uma revisão sistemática da literatura,
que resultou de uma recolha que nós fizemos em termos sistemáticos de artigos que tinham sido publicados na Web of Science, na Scopus e na Cielo durante 10 anos sobre jovens e notícias, designadamente em contexto de cidadania digital. Ora, após fazermos essa revisão de literatura, nós fizemos um inquérito representativo a nível nacional, em Portugal, e ele foi representativo por cotas de género e cotas de NUTS 2, que no fundo são as regiões em Portugal. E este inquérito ele foi aplicado a jovens entre os 15 e os 24 anos. Depois fizemos entrevistas semi-estruturadas também a jovens, e nestas entrevistas semi-estruturadas também a jovens entre os 15 e os 24 anos, nós procuramos aqui ter uma amostra, por um lado, alinhada em termos de género, mas por outro lado também uma amostra que nos permitisse pensar, não de forma representativa, porque não é possível, mas que nos permitisse ter um conjunto de padrões de consumo de notícias e jovens e também de outras dimensões, como as que iremos falar a seguir, em Portugal. E quando eu digo em Portugal, eu não me refiro apenas a jovens nascidos em Portugal, refiro-me sobretudo a jovens residentes em Portugal, mas que em muitos dos casos tinham uma vivência, uma trajetória de migração, não é? Depois, no final dessas entrevistas, nós questionamos esses jovens sobre aquilo que eles consideravam ser os seus influenciadores no contexto das notícias, e então fizemos depois um conjunto de 12 notícias a pessoas que eles tinham identificado como sendo influenciadores relativamente à relação que eles tinham com as notícias. Quer numas entrevistas, quer nas outras, nós também acabamos por recolher diários de média e, digamos assim, nestes traços muito gerais, daqui está aquilo que eu diria que é o bolo do nosso trabalho empírico de campo. Posteriormente, e foi um trabalho mais recente, estivemos a trabalhar na produção de cursos de formação para jovens, para professores e outros educadores e também para jornalistas, nestas áreas que cruzam a educação para os média, as notícias, a questão do contexto digital e, nomeadamente, a influência que os algoritmos têm nesta equação. Mais recentemente também, peço desculpa, iniciamos a nossa redação digital. Eu depois no fim regressarei aqui à redação digital, mas na essência é um espaço que nós temos aberto a jovens de todo o mundo, como nós temos dito e é verdade, que podem publicar na redação em 5 línguas, o português, o inglês, o espanhol, o italiano e o francês, que são as línguas que nós, equipa de investigação, conseguimos compreender, não é? Isto era importante. E essa publicação, essas publicações, elas são expectáveis, sobretudo de jovens à volta de entre os 13, 14, 15 anos e os 24, 25, 26 anos. Enfim, pessoas relacionadas aqui com a ideia de uma juventude adolescente e ao mesmo tempo uma juventude no contexto do início da idade adulta, não é? Mas depois à frente lá voltarei.
Aqui neste QR Code, vocês encontrarão o acesso ao nosso site e, ao mesmo tempo, em particular, às nossas publicações e também alguns dos nossos outputs, incluindo uma publicação sobre a qual vai versar o contexto que eu vos trarei de seguida mais em particular, que é um artigo que nós publicamos na revista Media and Communication sobre os algoritmos, com 5 perfis distintos de algoritmos. Penso até que eu cheguei a partilhar esse texto no decurso dos e-mails que troquei muito gentilmente com a Ana Luísa, mas caso não o tenha feito, eu depois também o poderei partilhar, ele de resto está em acesso aberto. Ora, nesse artigo em específico, nós queríamos trabalhar relativamente às entrevistas de que eu vos falei, as 42 entrevistas semi-estruturadas com jovens entre os 15 e os 24 anos, nós queríamos trabalhar 2 perguntas essenciais. O que é que esses jovens consideravam que sabiam sobre o algoritmo, por um lado, e por outro lado, onde é que eles identificavam que tinham feito essas aprendizagens. E, portanto, todo o artigo e aquilo que vai ser a minha apresentação de seguida vai focar-se em torno deste contexto. Portanto, aqui parte do que aqui está, eu na verdade já disse, se calhar só aqui acrescentaria que de facto, e acho que é algo que em termos metodológicos, que é uma área também que para mim é muito cara, e por isso também trago aqui esta referência, em termos metodológicos, hoje em dia e sobretudo depois da pandemia, é muito difícil em termos empíricos nós conseguirmos realizar este tipo de trabalho de campo. Portanto, nós contactamos, como aqui podem ver, dezenas de instituições, além de termos feito também alguns contactos por sistema de bola de neve, até chegarmos a estas 42 entrevistas. Neste artigo, em particular, nós vamos nos focar numa parte muito específica do nosso questionário. Há pouco, quando eu vos passei o QR Code, na realidade, esse QR Code apontava também para os nossos relatórios do projeto e lá vocês podem encontrar o guião das entrevistas, está bem? O guião das entrevistas, o guião, por exemplo, dos questionários, isto tudo para vos dizer o quê? As nossas entrevistas tinham, e como é possível verificar no guião, 2 temas muito fundamentais. Por um lado, inicialmente, um tema ligado à socialização com as questões das notícias, no qual tínhamos um exercício de Q-Sort, peço desculpa, e por outro lado, depois tínhamos um conjunto de exercícios sobre o algoritmo. E aqui isto que vocês encontram aqui neste slide em concreto, ele relaciona-se com a forma como nós iniciávamos a entrevista, o guião da entrevista, na parte dos algoritmos. Previamente, nós fizemos esta pesquisa em 3 computadores diferentes, está bem? Um computador de uma mulher de média idade, de um homem de média idade e de uma jovem que estava na faixa etária de que eu vos falei agora, que eu vos falei há pouco, não é? Entre os 15 e os 24 anos. E qual foi a pesquisa que foi feita? Marvel, portanto, o que nós pesquisamos foi Marvel e através da pesquisa de Marvel vimos que nos 3 computadores, eu não vou fazer agora aqui o exercício, mas nós nas entrevistas pedíamos às pessoas para
nos dizerem se conseguiam perceber em que computador teria surgido cada uma destas 3 colunas, não é? No fundo, o exercício era esse. Aqui nós temos já a identificação, o primeiro é da jovem mulher, o segundo da mulher e o terceiro do homem. E nós conseguimos olhar para aqui e perceber que houve diferenças nas pesquisas que foram devolvidas usando uma mesma palavra, Marvel, não é? E no fundo aquilo que nós verificamos aqui, e era o que nós queríamos também discutir no exercício da entrevista, era tentar perceber se as pessoas identificavam isto que eu acabei de dizer e depois como é que reagiam relativamente a esta questão. Depois tínhamos também outras fotografias que eu não trago aqui, mas que se tiverem interesse em encontrar, podem vê-las no nosso site, na parte dos relatórios, concretamente no relatório do Milestone 4, exatamente, Milestone 4, Milestone 3, desculpem, que era o milestone do fim do trabalho de campo, está bem? Aqui, de uma forma muito sumária, nós temos os 5 perfis a que chegamos com a análise das entrevistas, tendo como pano de fundo aquelas 2 perguntas de pesquisa, o que é que eles consideravam saber sobre o algoritmo e o que é que e onde é que eles tinham aprendido. Ora, chegamos então a estes 5 perfis, são 5 perfis bastante distintos. O primeiro perfil identifica-nos o algoritmo como, nós, aliás, desculpem, chamamos a este perfil o algoritmo enquanto uma entidade etérea, dotada de faculdades humanas e de ação e de decisão. Depois, o segundo perfil é o perfil não tenho a certeza, sei como é que estas coisas, o algoritmo funcionam. O terceiro, nunca ouvi falar ou não sei o que se trata. E o quarto, o algoritmo é essencialmente negativo. E, por fim, os jovens que nos diziam não há problema nenhum se o algoritmo nos der o que queremos. Portanto, na essência, estes foram os 5 perfis a que chegamos e eu irei muito brevemente, para já, e depois darei também alguns exemplos, fazer essa caracterização. O primeiro perfil, ele relaciona-se com um conjunto de jovens, com um grupo de jovens que tinha um conhecimento alargado, não aprofundado, mas alargado, uma ideia geral, não é? Sobre aquilo que é o algoritmo. E não estava, por isso, por exemplo, familiarizado com questões específicas mais técnicas relacionadas com o algoritmo. Não se esqueçam, a segunda pergunta era onde é que eles tinham aprendido sobre, não é? E então, estes jovens diziam-nos que aprenderam sobretudo em contextos familiares, primeiro, segundo, amigos e sozinhos, e depois, nomeadamente, através do TikTok. Aqui relativamente ao TikTok, e aqui isso aconteceu no primeiro perfil e no segundo também, eles identificavam o TikTok como tendo um algoritmo fantástico para eles obterem determinadas informações e, ao mesmo tempo, pela própria descrição que poderiam encontrar no TikTok, eles consideravam que a partir daí também aprendiam alguma coisa. Este segundo perfil eram pessoas que não tinham bem a certeza como é que eu já agora peço-vos desculpa, no primeiro perfil eles olhavam para o algoritmo assim como uma entidade etérea capaz de tomar decisões e de ter ações comparáveis a ações humanas. No segundo perfil,
Eles diziam que não tinham bem a certeza como é que o algoritmo funcionava, portanto, tinham uma autorrepresentação cautelosa sobre aquilo que era o conhecimento deles e era composto por pessoas que consideravam que o algoritmo era muito desafiante e que não sabiam muito bem se achavam bom, se achavam mau. Aprenderam maioritariamente sozinhos, através do Instagram, do TikTok e, por fim, com amigos. Sendo que aqui, quando estamos na lógica do Instagram e do TikTok, de alguma forma também já estamos na lógica dos amigos, embora não face a face, não é? Depois, portanto, eu aqui relativamente a estes dois perfis, eu ainda irei à frente voltar a eles, mas relativamente a estes dois perfis, eu destacaria, se calhar desde já, em termos das aprendizagens, nós estamos aqui num contexto de aprendizagem de proximidade, claramente, não é? Na esfera da família, na esfera dos amigos, na esfera dos média, que eles consumiam, não é? Depois, tínhamos um terceiro perfil, e este perfil, para nós, foi um dos mais preocupantes, que foi um conjunto de jovens que nos deu a indicação de que nunca tinham ouvido falar do algoritmo. E portanto, quando nós estamos numa sociedade digital, que consideramos que todas as pessoas sabem o que é estar online. Já passamos por uma pandemia. Já fomos obrigados por essa via a estarmos online, quiséssemos ou não. Os jovens são muitas vezes, e do meu ponto de vista, erradamente considerados nativos digitais. E de repente nós começamos a ter nas entrevistas pessoas que nos dizem: nunca ouvi falar, não sei o que é. Ora, este grupo de jovens que nunca ouviu falar e que não sabia o que era, eram sobretudo jovens com uma trajetória de absentismo escolar, nomeadamente o contexto escolar, por exemplo, profissional, dos cursos profissionais, alguns jovens também em condições socioeconómicas mais baixas e também um conjunto de jovens com uma trajetória migrante, não só, mas também, embora também aqui houvesse jovens nascidos em Portugal, por exemplo, nascidos e a viverem em Portugal. Estes jovens nunca ouviram falar dos algoritmos. Eu poderia dizer-vos, então aqui não há contexto de aprendizagem, e de facto não. Para alguns deles, o que nos disseram é que aprenderam durante a entrevista, mas tenho aqui também que dizer que, por exemplo, na questão da escola, não é? A escola é aqui referida. Reparem que atrás a escola está praticamente ausente, não é? Mas aqui eles referem a escola, mas para nos dizerem, por exemplo, que na escola ouviam muito falar das tecnologias da informação e da comunicação, as TIC, não é? E que também falavam da internet, por exemplo, não é? E o que é que isto nos levanta aqui como problema? É o próprio contexto da escola estar de alguma forma desfasado do contexto de hoje em dia da vida digital, que já não é apenas o contexto das TIC, não é? O contexto das TIC é um contexto passado. Depois, um outro perfil, o algoritmo essencialmente negativo. Este perfil é muito interessante e é o único perfil com jovens, sobretudo jovens mais velhos, portanto a partir dos 18 anos, e que são jovens, sobretudo, ou que frequentam licenciatura, ou que terminaram licenciatura, e alguns deles, inclusive, já em mestrado, não é?
Portanto, temos aqui um contexto muito diverso, por exemplo, do anterior, um contexto educativo, educacional, médio-alto, não é? Portanto, aqui nós encontramos os jovens que olhavam para o algoritmo de uma forma muito crítica e que nos diziam que o algoritmo os preocupava, nomeadamente pelas questões da informação. E o que eles consideravam é que o algoritmo enviesava a forma como nós vemos o mundo, o tipo de notícias a que nós acedemos, o tipo de informação a que nós acedemos e, como tal, tornava as nossas perspectivas do mundo direcionadas, mais estreitas, muito mais relacionadas com aquilo que nós já gostamos, que nós já pensamos e que, lá está, deixa de fora todo um mundo que vai para além do nosso pensamento mais restrito, mais pessoal, não é? E, portanto, este conjunto de jovens era de facto o mais crítico face ao algoritmo e dizia-nos que, mas é curioso que estes jovens nos disseram que aprenderam sobre eles na escola. Pela primeira vez, nós estamos aqui a sair de um contexto de proximidade. Aprenderam na escola, com a família também, com os amigos também e de forma individual também. Continuamos aqui a ter o contexto de proximidade. E claro, aqui nós podemos começar desde já a questionar. Ora, se considerar que os jovens têm um maior entendimento do contexto digital, se considerar que os adultos às vezes acabam por ter um contexto de conhecimento, não quer dizer que seja sempre assim, mas mais limitado, ora, quando nós pensamos no contexto de proximidade, estas pessoas mostram-nos fragilidades, este grupo menos, mas nos anteriores, sobretudo, mostram-nos fragilidades, e depois onde é que vão nas aprendizagens? Aos contextos de proximidade, eventualmente com outras pessoas, mas nós depois também iremos ter aqui alguns exemplos concretos em contextos também de fragilidade. O último perfil, não há problema nenhum se o algoritmo nos der o que queremos. Isto é o tipo de frase semelhantes, e uma delas até aqui que te calcou muito depois neste título, que na realidade eram todas muito semelhantes a este nível. Este grupo nós consideramos também que era um grupo bastante preocupante, porque nós estamos aqui perante também, sobretudo jovens adultos, está bem, sobretudo a partir dos 18 anos, como no perfil anterior, também jovens com um nível educacional médio elevado, com licenciaturas, a frequentar licenciaturas com mestrados, porém que nos diziam abertamente que não percebiam porque é que havia tanta discussão em torno do algoritmo, porque se ele nos dava o que nós queríamos, simplesmente permitia que nós não tivéssemos acesso a informação que não nos interessa. E isso era ótimo, não é? Havia até uma das jovens que dizia com alguma graça, ou mais ou menos graça, que o problema do algoritmo não era o algoritmo, mas sim as pessoas que teimavam em dizer que o algoritmo era mau. Porque se ele nos dá o que queremos, o que é que nós podemos pedir mais, não é? Pronto, assim agora fiz este breve contexto dos perfis e agora irei entrar, não muito em pormenor, mas dar alguns exemplos relativamente a cada um deles. Por exemplo, aqui no perfil 1, um aspecto que também é interessante e que eu há pouco não referi, não é? Aqui no contexto familiar e de proximidade, por exemplo, tivemos alguns relatos de jovens, por exemplo, que tinham irmãos mais velhos, ou mais velhos ou mais novos, mas sobretudo que eu queria dizer que
tinham cursos, fossem cursos do ensino obrigatório ou já cursos universitários na área da informática e da engenharia informática, não é? E, portanto, alguns deles até nos diziam que não percebiam nada dos algoritmos pela perspectiva, por exemplo, mais técnica, mas que já tinham conversado, por exemplo, com os irmãos sobre estes aspectos mais particulares. Quando há pouco eu vos disse que nós tentávamos perceber o que eles sabiam sobre o algoritmo, e que estamos aqui num perfil que nos identifica o algoritmo como a tal entidade etérea, não é quase que um Deus, ao qual nós damos faculdades humanas, mas ao mesmo tempo dizemos que não é humano, não é? Aqui a percepção do conhecimento não significa que esse conhecimento seja de facto preciso, rigoroso, não é? Por exemplo, aqui eu acho que é o algoritmo, eu acho que é uma ferramenta produzida por inteligência artificial, mas claro, hoje em dia a inteligência artificial é muito mais coisa, tipo, tá mais envolvido e só vai para a frente, mas ele filtra, ele faz a sua bolha, não é? Portanto, há aqui, digamos assim, alguma lógica de identificação sobre aquilo que é o algoritmo. Depois, no segundo perfil, a verdade é que no segundo perfil, eventualmente, eles eram um pouco mais cuidadosos na autorrepresentação do conhecimento do que o primeiro perfil, está bem? Por exemplo, aqui isto foi bastante presente neste perfil, a questão do TikTok, por exemplo, e é muito curioso que para a esmagadora maioria destes jovens, até mais do que o Instagram, o TikTok surge aqui como, em termos de média, um identificativo essencial relativamente às aprendizagens do algoritmo. Por exemplo, aqui o Martim, de 19 anos, que é um estudante de licenciatura, os nomes estão anonimizados, obviamente, que nos diz, eu acho que comecei a sentir muito isso no TikTok, na altura em que o TikTok surgiu. Comecei-me a perceber que aquilo era muito refinado, não é? Ao ponto de aparecer o que eu realmente queria. E, portanto, ele começa aqui, de alguma forma, também a questionar. Nós vemos aqui que esta pessoa é uma pessoa que, na realidade, já tem um interesse pelo tema também, não é? E é como eu dizia há pouco, são pessoas também cautelosas na forma como identificam o conhecimento que têm. Eventualmente têm um pouco mais do que aquilo que identificaram. Por exemplo, aqui o Martim dizia-nos, por exemplo, que viu o documentário do Social Dilemma, não é? Portanto, tinha aqui um interesse já por estas questões em particular. Pois aqui, por exemplo, no perfil do qual nunca tinham ouvido falar do algoritmo, por exemplo, a Lúcia, de 17 anos, que está no ensino secundário num curso de formação profissional para ser cabeleireira, não é? Portanto, como eu vos dizia há pouco, aqui neste grupo nós encontramos também jovens que, sob o ponto de vista do ensino obrigatório, tinham aqui alguma dissonância face àquilo ou que era expectável na idade deles, ou ao facto de não ser um ensino vocacional, não é? Portanto, tínhamos aqui algumas debilidades. Por exemplo, aqui, portanto, eles tinham-nos dito que não sabiam o que era o algoritmo, nunca tinham ouvido falar. Em todo caso, quando nós tentamos explorar um pouco mais relativamente até onde poderiam encontrar informação, por exemplo, aqui a Lúcia
dizia-nos, sempre que não me aparece nada nas redes sociais nem nada, portanto aqui como primeira porta de entrada, a minha ideia é sempre pesquisar no Google até encontrar a coisa que eu quero saber, não é? Portanto, aqui lá está um contexto do espaço digital, das plataformas digitais, como forma de chegar à informação. E aqui não significa que seja, em particular, informação noticiosa, está bem? Depois, aqui no tal perfil que identifica o algoritmo como essencialmente negativo, aqui claramente eu posso vos dizer que nós estamos ainda a explorar com mais detalhe esta ligação destes perfis à questão da informação, nomeadamente da informação jornalística, está bem? Mas de facto ela é aqui latente, fortemente latente, não é? Aqui neste algoritmo, por exemplo, aqui o Pedro, estudante de licenciatura, com 18 anos, diz-nos, por exemplo, preocupam-me na questão do que é a nossa, do que é que a nossa sociedade se vai tornar, no sentido de estarmos a tornar, entre aspas, zombies, não é? Portanto, de alguma forma aqui, com esta plataformização e com a algoritmização do conhecimento, que nos torna mais débeis, não é? Mais zombies, não é? Mais aquela ideia da pulp, não é? A massa amorfa, não é? Da qual até se falava em termos históricos no início do século XX, quando se cimentaram as comunicações de massa. Depois, por exemplo, aqui a Pilar, eu acho que são negativos, porque lá está, é uma falsa procura da justificação dos ideais de cada um, não é? Portanto, aquilo que nós pensamos não é exatamente o essencial, não é? Eu penso que acaba por perpetuar preconceitos e fechar mentes, não é? Eu acho que aqui estas passagens da entrevista da Pilar são de facto muito elucidativas do que eles nos dizem, ou por exemplo a Bruna que nos diz, às vezes eu me canso da internet, não é? Era uma estudante de mestrado, brasileira, nota-se aqui por esta primeira frase, não é? Portanto, também aqui, e aqui esta tónica muito interessante neste perfil, de também haver aqui um interesse em se descansarem um pouco do contexto digital, não é? Aqui em alguns casos nós encontramos aqui uma lógica de desconexão digital também, um interesse nesse sentido. Por fim, aquele quinto perfil de que eu vos falava, que para nós é muito preocupante, e que de facto é um perfil muito pouco crítico relativamente a esta sociedade das plataformas e do contexto de uma informação afunilada à qual temos acesso. E atenção que eu não estou aqui a fazer uma apologia da não existência do algoritmo ou da não existência do digital, está bem? As plataformas trazem-nos situações fantásticas e muito boas e as redes sociais também. Portanto, não é exatamente isso que está aqui em causa, mas sobretudo alguma falta de pensamento crítico, por exemplo, neste grupo. É, por exemplo, aqui o José, de 24 anos, que é estudante de mestrado, que nos diz, eles estão lá, mas ainda bem que estão lá, e eu não tenho problemas com isso. Tenho mais problemas com as pessoas não conseguirem estar despertas para perceber e para contrariar aquilo que lhes é apresentado. Isso é mais problemático para mim. E aqui é posto o ónus da responsabilidade nas pessoas, no indivíduo, não é? Há aqui quase que uma isenta-se as políticas públicas, o contexto até político, se assim quisermos chamar-lhe, mais vasto, não é? Ou, por exemplo, aqui a Sofia tinha uma entrevista mesmo numa lógica muito acérrima disto, não é?
Eu acho que esta situação do algoritmo, de eu, por exemplo, quero ver uma coisa tipo no meu telemóvel e aparece noutras situações, eu acho extremamente vantajoso, dizia ela. Eu não percebo qual é o problema, dizia ela. Embora haja sempre aquele problema de, por exemplo, se eu procuro no YouTube como fazer uma bomba, depois tipo vou ao TikTok e aparecem tipo aquelas organizações mais nazi, não sei o quê, e se eu percebo que aí haja um problema, mas é tipo isso. Por isso, eu acho que, a meu ver, o algoritmo é bom, não é? Portanto, há aqui uma, por um lado, uma responsabilização do outro, que não entende o algoritmo, e uma desresponsabilização do eu, que considero o algoritmo muito bom, não é? Há aqui quase que também até uma duplicidade. Eu não explorei muito aqui na apresentação, e até por acaso não tenho aqui nas conclusões muito explorado, mas é algo que eu por acaso quero referir. Nós não encontramos para este artigo em específico grandes diferenças em termos de género. Foi algo que para nós foi um pouco estranho, não vos vou dizer que não. Estávamos à espera de encontrar diferenças de género, eventualmente em alguns casos acentuadas, mas isso não aconteceu. É algo que nós também vamos querer explorar um pouco mais à frente. E, em todo caso, eu destacaria aqui esta tal experiência cotidiana com os algoritmos numa perspectiva etérea, ambivalente, do desconhecido, o que é negativo, mas também o que é positivo, não é? Portanto, temos aqui uma panóplia muito grande de olhares. Depois, este terceiro perfil, o terceiro perfil que eu identifiquei apresenta então os mais vulneráveis, não é? E que é preocupante sob este ponto de vista, porque nós vemos aqui que não há um respaldo da escola. Mas a escola até está lá, porque eles referem a escola. A questão é os conteúdos a que eles têm acesso, ou eventualmente os conteúdos que eles têm, não sabemos, não é? Pode ser uma das duas situações, ou até as duas em concomitância. E lá está, há aqui, claro, em todo caso, há aqui claramente um desafio, que é o desafio da escola como um fornecedor relevante de conhecimento, não é? Com uma aprendizagem que em alguns casos está mais concentrada na questão técnica das TIC, não é? Mas que está ausente relativamente nestas respostas, obviamente, não é? Não me estou a reportar ao geral, não é? Ao todo do perfil 3, não correspondente à sociedade digital plataformizada em que nós vivemos. E, por outro lado, também uma escola que, de alguma forma, não responde em termos da atitude crítica perante, não é? Uma coisa é o conhecimento técnico, outra coisa é o conhecimento crítico. Os dois podem estar ligados, mas um não significa a existência do outro. Esta componente escolar, na realidade, e de uma maneira positiva, ela está no quarto perfil, não é? Ela foi aqui identificada por estes jovens o contexto escolar como importante para eles na aprendizagem sobre o que é o algoritmo e também na visão crítica sobre o algoritmo, e aqui a escola aqui tem esta função, esta dupla função, mas se calhar em contextos socioeducativos médios altos, sobretudo. Depois, e por fim, aqui a questão deste último perfil, em que os jovens são fascinados pelas possibilidades que o algoritmo lhes traz, não é?
Em todo o caso aqui evidenciam mais um saber técnico do que exatamente um pensamento crítico. Porque eu queria mesmo terminar, portanto, nós fomos aqui no projeto, tentámos ir um pouco por lógicas daquilo que fomos tendo como resultados numa fase, tentarmos informar a fase seguinte, não é? Esta redação digital, que eu queria também aqui deixar como última nota, e já termino, ela é assim aquela fase do projeto que está ainda a decorrer e, como eu vos dizia, ela serve sobretudo para jovens de todo o mundo, e eu deixo aqui também este apelo não só aos jovens que aqui estão, mas a outros que eles possam conhecer e que se possam interessar por este tipo de possibilidade de partilha. Nós aqui na redação, o nosso interesse é que jovens, um pouco de todo o mundo, submetam diferentes, como é que eu hei de dizer, diferentes possibilidades de textos, vídeo, áudio, enfim. Nós temos aqui, eu estou só aqui a passar muito brevemente algumas das submissões que nós já tivemos. Nós temos neste momento uma parceria com a Direção-Geral de Educação, que começa com este desafio. Nós depois, para evitarmos a página em branco, fomos criando um conjunto de desafios, nomeadamente este último, que é sobre a questão do consumo, não é? Nesta época de Natal, e também partindo desde logo e primeiro com esta quadra de festas e ao mesmo tempo com a Black Friday. Tivemos também um desafio, e temos, porque eles estão todos em aberto, sobre a questão da descolonização. Tivemos também um desafio sobre a saúde mental, sobre as literacias e pesquisa e cidadania participativa, sobre questões de diversidade, mas na essência, sobretudo a nós interessam-nos publicações que interessem aos jovens, que possa este ser um espaço que vai além da simplicidade da linha que nós escrevemos uma frase nas redes sociais. Portanto, ser aqui um espaço também de reflexão. Nós temos um estatuto editorial, que é aqui este Check Before Publishing, que está em português e está em inglês, com um conjunto de regras, que não poderia deixar de ser para aquilo que nós podemos aceitar na redação, e depois aqui no Publish Year é onde se inicia o processo de publicação das peças, e aqui temos o acesso ao site, não é? Que é o link que eu já tinha partilhado convosco há pouco. E com isto eu finalizo, agradeço muito esta oportunidade e estou disponível para as perguntas, dúvidas, sugestões que vocês possam ter.